Norte de Comunicação. Eleições 2022. Estamos de volta com o nosso compromisso de trazer para quem nos acompanha as informações das eleições 2022, com compromisso com a democracia. Nós já entrevistamos os candidatos ao governo do estado e os candidatos a vice. Estamos agora realizando a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Tocantins, o nosso estado. E hoje a candidata é a Lázara Castro, do Democracia Cristã. É a TV Norte nas eleições 2022. Obrigado. Boa tarde, candidata Lázara Castro. Tudo bem? Tudo bem, Beto. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando dessa festa tão bonita que é as eleições à democracia brasileira. Muito obrigado. Vou pedir aqui agora para colocar o cronômetro com 20 minutos no ar. Vocês vão ver na tela aí o nosso termômetro. E depois que a candidata finalizar esses minutos, os 20, nós vamos disponibilizar também mais 1 minuto para as considerações finais. Vamos às perguntas. Agora vamos falar, começando a nossa entrevista com ela, falando de saúde. Candidata, dentro das competências que cabem ao senador, que é diferente do gestor executivo como governador, que tem que gerenciar o dinheiro público, como senadora, o que a senhora pretende fazer para melhorar a estrutura da saúde nos 139 municípios tocantinenses, que em sua maioria não tem receita suficiente para construir e gerir uma unidade de urgência e emergência, por exemplo? Qual seria a sua resposta para isso? Primeiramente, apoiando como candidato ao governo o doutor Luciano de Castro, que é médico, é conhecedor da área da saúde e sabe todas as nossas problemáticas de saúde do estado, desde as doenças preveníveis até as doenças que são zoonoses, que são epidemias normais do Tocantins, como a dengue, como a chikungunya, como a zika, como as pneumonias virais. Todas essas doenças, elas já são estigmatizadas aqui no estado. Então, com um plano de saúde, de prevenção e controle, ajudando o governador a trazer verba, a fazer campanhas de vacinação, de erradicação, nós temos como mudar o quadro da saúde do Tocantins. 12h39, ainda vamos falar de saúde então com a nossa candidata de hoje ao Senado do estado do Tocantins. E como a senhora enxerga, como senadora, a possibilidade de melhorar a realidade de atendimentos complexos nos municípios de menor porte? Nós sabemos que o estado tem 4 grandes regiões. Nós temos a região de Palmas, que traz todo o centro de referência para as doenças mais especializadas, como as doenças neurológicas, como as doenças cardiológicas e outras doenças. Nós temos o centro de referência, que é o Hospital Regional, que hoje a gente sabe que a demanda está muito grande. Então, nós precisamos criar mais 3 ou 4 hospitais regionais. Nós temos que ter o Hospital Regional de Gurupi, de Araguaína, que está sem concluir, e o do norte da região de Guaraí e a de região de Porto Nacional, que tem que ser melhor estruturado. Temos que trazer profissionais para esses centros de referência. Trazendo profissionais com um ganho compatível com a formação do profissional desse, que leva, depois de 6 anos para fazer o curso de medicina, mais 5, às vezes até 8, até 10 anos para se tornar um especialista de referência, só vem para cá se tiver condições equânimes com a realidade do trabalho que eles vão prestar. 12h40, o tema agora é segurança pública. Candidata, nas últimas semanas temos noticiado aqui, no Verdade na TV, no nosso programa, uma sequência de apreensões de drogas nas rodovias federais que cortam o estado. O tráfico é internacional, até um problema que ultrapassa a segurança pública. Mesmo acontecendo no Tocantins, o tráfico passa por aqui e até se torna um problema não só do Tocantins, mas do Brasil e do mundo inteiro. O Tocantins está no coração do país e faz divisas em 6 estados de 3 regiões diferentes. Sendo assim, é rota de tráfico. Como senadora, o
que pretende fazer para mudar essa realidade? Nós sabemos que o Tocantins é a região geodésica do país, é o coração do Brasil. Ele interliga todas as regiões do país. Então, nós sabemos que para trazer drogas para o norte tem que passar pelo Tocantins. Para levar para o nordeste tem que passar por Tocantins. O que é que precisa? Precisa de uma polícia estruturada. Precisa de um quartel de inteligência dentro do Tocantins, monitorando e conversando com todo o sistema de segurança do país, já que nós somos corredor do tráfico. Nós precisamos resolver com um quartel de inteligência. Com o quê? Com digitalização, com processos rápidos, com apreensões rápidas. A polícia tem que ter carros ágeis, a polícia tem que ter um respaldo da segurança do governo para poder resolver essa situação. Nós sabemos que aqui no Tocantins, todo dia tem sequestros, pequenos sequestros, que nem são, às vezes, noticiados. Eu mesma fui vítima de um sequestro planejado dentro da minha casa, não conseguiram me levar, talvez até pelo meu peso, não conseguiram me levar dentro do veículo e transportaram um falso sequestro, um falso roubo premeditado, porque eu fui vítima daquela operação Maete, eu denunciei a operação e eles forjaram um sequestro dentro da minha casa. O veículo eles conseguiram levar e eu consegui pegar o veículo dentro de Miracema, onde o veículo estava com uma advogada da Ordem dos Advogados, membro dos carcereiros da OAB, com 2 presos que tirou dentro da delegacia da polícia, do presídio, para fazer esse sequestro simulado. Então, nós precisamos de uma inteligência, nós precisamos que os policiais tenham condições de resolver o problema antes dele acontecer. Nós precisamos que o judiciário do Tocantins seja eficiente, que o preso, uma vez preso, não seja solto na outra semana, porque o que acontece é esse aqui. O preso é preso num dia, na outra semana ele está solto, seja ele preso por tráfico, por latrocínio, por todas as outras causas. Então, nós precisamos de uma justiça eficiente no Tocantins para resolver isso. Ok. 12h44, e para você que ligou a TV, agora estamos aqui entrevistando a candidata ao Senado, Lázara Castro, pelo Democracia Cristã. Vamos falar agora sobre educação. Coloca na tela. O Tocantins tem atualmente, candidata, mais de 320 mil pessoas inscritas no CAD único, mais de 160 mil na extrema pobreza. Como tratar de educação de qualidade quando falta comida na mesa? Muitas vezes as crianças têm na escola sua única refeição. E como trabalhar sem ter tido uma formação educacional? Nós sabemos que o problema do Tocantins é um problema de administração. Nós precisamos que o governo do estado invista em educação. Mas para ele fazer isso, ele precisa do dinheiro da economia que circula no estado. E esse dinheiro da economia está sendo levado para a corrupção. Então, sem sobrar dinheiro, não tem como investir na educação. Então, o que precisa? Mudar o sistema político que está aí, vigente. Precisamos trocar todos que durante 30 anos estiveram aí. Nós sabemos que o artigo 3º dessa Constituição aqui diz que é da obrigação das autoridades do Estado erradicar a fome e a miséria. Como ir para a escola com a barriga vazia, como ir para a escola sem ter um lar adequado para voltar, como ir para a escola e ter retorno, porque o problema de ir para a escola e fazer uma merenda que não lhe dá nem sustento, que nem enche o estômago, que não passa nem a fome daquele horário, para resolver o problema educacional. Que a pessoa, para estudar, ela precisa de coeficiente intelectual, massa cinzenta do cérebro, que só dá o alimento. A matéria básica da educação chama comida. Para você aprender, você precisa ter alimento em casa. E às vezes a criança vai para a escola só com o intuito de comer.
ela esquece que lá é o lugar dela aprender e dela ascender socialmente, dela voltar a ser cidadã, porque a pessoa que está na miséria está fora do contexto da educação. Ela não tem como adquirir conhecimento se ela não tem energia suficiente para decodificar esse conhecimento. Então, o que nós precisamos é trocar todos os políticos. 30 anos de Senado, 30 anos do mesmo governo que administra, só muda as peças, porque os que estão concorrendo aí são os mesmos, são farinha do mesmo saco, como diz popularmente as pessoas. Então, o que nós precisamos? Trocar todos, vamos aposentar todos esses candidatos que estão aí e eleger doutor Luciano para governador, doutora Lázara para senadora, para nós podermos ter uma oportunidade de vislumbrar uma mudança desse Estado e acabar, erradicar com a miséria, que é uma das minhas propostas. Nesses 30 anos, Beto, você já viu algum projeto para erradicar a fome no Tocantins? Esta é a minha bandeira. É a minha bandeira da senadora Lázara, com o número 271 e do doutor Luciano, número 27. 12h47 agora, falamos de emprego e renda. Candidato, falando em qualificação, isso é importante para que as vagas de emprego sejam preenchidas. Há uma necessidade de criar novas vagas de empregos no Estado e atrair ainda mais empresas geradoras de emprego. Como usar emendas e trabalhar com prefeitos para gerar mais emprego e renda? Olha, nessa proposta aqui do plano de governo do doutor Luciano, ele fala do quartel intelectual do Estado. Esse quartel intelectual é formado por pessoas para promover uma economia, dar uma alavancada na economia do Tocantins. Nós sabemos hoje que o Tocantins, a mola mestre da economia, que gira a economia, é o agronegócio. Nós temos terras férteis, nós temos chuva durante todo o ano e nós produzimos grande quantidade de toneladas de alimentos, seja de milho, de arroz e outras produções que estão promovendo no nosso Estado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos incentivar que mais produtores venham para o Tocantins. Nós temos aí a região, o Tocantins faz parte do Matopiba, e o Matopiba é apenas propaganda de candidatos. Nós temos que fazer o quê? Incentivar esses produtores a virem, baixando o ICMS, profissionalizando os jovens para ter mercado de trabalho. Nós não temos aqui no Tocantins um curso profissionalizante para trabalhar com máquinas pesadas, com máquinas da agricultura. Então, nós precisamos de ter cursos para o agronegócio, cursos técnicos profissionalizantes, porque aí nós vamos alavancar mais ainda essa mola mestre do nosso crescimento aqui, que nos 10 anos, o último Tocantins teve um pum na agricultura, e isso nós temos condições de fazer como senadora, buscando recursos, sendo um porta-voz entre os produtores de grãos desse estado, diminuindo o ICMS e tirando principalmente a extorsão, porque nós sabemos que frigoríficos nesses últimos 5 anos foram extorquidos com multas inimagináveis, onde nós vimos a carne subir num preço nunca visto. Por quê? Porque os donos de frigoríficos estavam pagando multas entre aspas, que isso pode ser traduzida em propinas, para poder alimentar políticos que estão aí dando prejuízo para esse Estado. 12h50, vamos falar agora de economia na nossa entrevista com a Lázara, candidata ao Senado. Candidatas, ainda há pouco a senhora comentou sobre agricultura e pecuária. A economia tocantinense é baseada na agricultura e pecuária, mas os tocantinenses têm muitas outras fontes econômicas, o turismo, a cultura e a indústria. Como a senadora, a senhora pretende trabalhar em qual viés para incentivar a economia, pensando na agricultura e na industrialização do Estado?
Olha, eu conheço Tocantins desde criança, eu fiz o meu 2º grau em Tocantinópolis. E quando nós éramos criança, papai levava a gente nas festas de agropecuária de Araguaína, que eram as festas, porque era a região da maior produção de gado do Tocantins. Então, o agronegócio do Tocantins é a mola mestre fomentadora, mas a pecuária é muito pujante nesse estado. E nós temos alguns frigoríficos que nós podemos trazer muito mais, porque nós temos um rebanho muito grande e hoje a tecnologia que estão usando para a engorda do boi está facilitando pequenas propriedades a engordar o boi e nós podemos ter muito mais frigoríficos. Então a economia, para que ela seja bem eficiente e próspera, nós temos que ter um governador que respeite os proprietários, que respeite os investidores que investem aqui. Transformação, nós temos, por exemplo, aqui uma grande indústria aqui indo para Porto Nacional, onde a gente transforma a soja em óleo, mas a nossa ração vem de Anápolis. Então, eu tenho gado na fazenda em Porto Nacional e eu sei a dificuldade para comprar a ração. Por que não transformar esse material em ração aqui no Tocantins? Quantos empregos gerariam? Então, precisamos de político com vergonha na cara que tenha coragem de trabalhar pelo tocantinense, pelo pobre, pelo trabalhador, mas também para o empresário. Porque o empresário precisa de quê? De logística, de infraestrutura de digitalização, de infraestrutura elétrica, de infraestrutura de todos os aspectos para poder ele trabalhar com serenidade e produzir melhor. Esse é o papel do governo, do Estado e das autoridades e dos políticos. Trabalhar com seriedade e promover aquelas pessoas que estão investindo no Estado e gerando emprego no Estado. Aí nós fomentamos a economia do Tocantins. 12h53, estamos aqui com a candidata ao Senado pelo Partido Democracia Cristã, Lázara Castro. Falamos agora de estradas e desenvolvimento sustentável. Candidata, um dos gargalos do Estado é a falta de vias para escoamento de cargas. A senhora falou ainda há pouco de agricultura. E aí as estradas que aguardam a federalização para que haja duplicação. Mas o processo se arrasta há anos. Como trabalhar no âmbito federal para melhorar ainda mais e agilizar esta situação? Você sabe que o papel do senador é trabalhar com as instituições financeiras, fomentar todos os recursos que vêm para o governo. Mas não adianta trazer esses recursos e os recursos não serem investidos. Quantas e quantas vezes foi levado dinheiro à nossa companheira de chapa, dona Luciene de Araguaína, ela conta para a gente das condições dos hospitais de Araguaína. Dos hospitais que já foram várias vezes recursos e nunca constrói, do Hospital Regional de Araguaína. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de infraestrutura, de logística, de estradas arrumadas, de estradas pavimentadas, de duplicação de estradas, mas nós precisamos de governadores sérios nesse estado. Nós precisamos de homens sérios, comprometidos com a população, com a pobreza, com os empresários, com os profissionais de saúde. Por exemplo, o ano passado, na auge da crise do Covid, nós perdemos os melhores profissionais de saúde do Hospital Oswaldo Cruz pelo governo deixar de pagar o Oswaldo Cruz. Nós perdemos a mão de obra mais qualificada do Tocantins. Mais de 30 anos de profissionais que tiveram que ser demitidos porque o hospital deixou de receber 2 anos de atividade. Então, o que precisa nesse governo, nesse estado, é de governador sério, competente, que fazem campanha, que fazem propostas e cumprem. Nós precisamos de infraestrutura, de digitalização, mas nós precisamos, primeiramente, de homens com vergonha para falar, prometer e cumprir. Prometer que vai fazer uma administração séria, com shows, com o dinheiro, com gastança absurda, e depois esquecem tudo, porque eles vão tirar o dinheiro para trás dos gastos de campanha. A população do Tocantins precisa saber
que nós precisamos, nesse ano, eleger pessoas sérias. E doutor Luciano, com o número 27, é o candidato que tem condições de mudar essas condições que o nosso Estado encontra, de políticos que prometem e não cumprem. Doutor Luciano vai fazer a diferença e nós vamos mudar essa estrutura do Tocantins. Candidata, a senhora tem 40 segundos ainda para responder sobre emendas e parlamentares. Eu não sei se vai dar tempo, mas fica à sua disposição. Se a senhora quiser falar, eu acho que a senhora falou exatamente desse assunto nessa última colocação sua, sobre as emendas que a senhora vai trazer para o Estado do Tocantins. A senhora quer fazer mais algum comentário sobre isso, emendas parlamentares, como senadoras, futuramente? Olha, o papel do senador, além dele fazer processos contra autoridades que corrompem, que denigrem, que não respeitam a Constituição, ele tem o papel de legislador também, de elaborar leis, de buscar nas autarquias, nos bancos, recursos para o Estado, junto com os outros companheiros de bancada, eles podem e também... O nosso tempo está em cima. A senhora tem 1 minuto para as suas considerações. Eu quero dizer ao povo do Tocantins que é a oportunidade ímpar de fazer a diferença agora, respeitando, votando em todos os candidatos que respeitam, que têm o nome limpo, que prometem e cumprem. Quero aproveitar a oportunidade e pedir ao governador do Estado que pague os funcionários, que pague o Oswaldo Cruz, que está com os funcionários precisando receber o seu dinheiro. O senhor prometeu, governador, então nós precisamos, nesse momento, não perder mais funcionários, mais empregos no Estado. Cumpra com a sua palavra para que nós possamos cumprir com nossos compromissos. O hospital trabalhou 2 anos, o Carlesse foi demitido, está provado hoje que é réu, então nós precisamos que o senhor cumpra a palavra. Muito obrigado à senhora, muito obrigado pela visita. Voltamos amanhã com mais entrevistas aqui no programa VNT com os candidatos ao Senado. Gente, obrigado pela audiência, a todos com Deus. Aquele abraço gostoso e apertado do Beto Palácio. E eu volto amanhã em mais um Verdade na sua TV. Até amanhã.